barra Rádio Guaíba Oficial. Deixa eu atualizar também a temperatura aqui em Porto Alegre, 26 graus aqui no Centro Histórico. E a gente falou, né, hoje já a gente conversou com a Estael Cias a respeito das temperaturas altas, né? A gente teve temperaturas históricas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Diversas cidades registrando temperatura acima de 40 graus. De acordo com a Metsul Meteorologia, alguns municípios chegaram a registrar 42 graus nos vales do Rio Pardo e Taquari. E em Porto Alegre chegou a 40 graus e 3 décimos no quarto dia mais quente da história da capital gaúcha, desde o começo das medições, que foi lá em 1910. Então, realmente, o calor foi muito intenso. E a gente sabe, né, que tem uma diferença nas medições oficiais, né, e esses relógios de rua, porque hoje à tarde, quando cheguei à Rádio Guaíba, a temperatura no relógio de rua aqui da Praça da Alfândega era de 43 graus, né? Mas a temperatura oficial, então, chegou a 40 graus e 3 décimos, é o quarto dia mais quente da história da capital, e esse calorão todo pede cuidados com o corpo, e por isso a gente vai conversar agora com a Marielle Bevilacqua, que é dermatologista. E a gente vai querer entender um pouquinho sobre os cuidados com a pele, a exposição solar nesses dias de calorão. Tudo bem contigo, Marielle? Obrigada por nos atender. Olá, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Agradeço pela oportunidade nesse esclarecimento para a população. A gente pode começar falando sobre o básico, né? O ideal é evitar a exposição excessiva ao sol em alguns momentos, né? Principalmente nos horários de maior incidência solar, né? Exatamente, né? Então, hoje a gente tem uma radiação intensa, né? Que nos últimos dias tem piorado. E, além de tudo, não é só o sol da radiação ultravioleta, que a gente conhece muitos danos, mas o calor realmente está insuportável, né? Então, a gente tem também junto uma desidratação, algo bem importante, tanto da pele, né, quanto do organismo num todo. Pois é, a gente fala muito sobre a questão da radiação. A gente teve níveis durante essa semana bastante intensos, né, entre 11 e 16. Por que é importante que a gente evite exposição à radiação ultravioleta? Hoje nós conhecemos bastante os efeitos deletérios da radiação ultravioleta, né, tanto a A quanto a B. E esses efeitos deletérios existem os de curto, médio e longo prazo, né? Então, o ideal realmente é evitar, principalmente no pior horário da radiação, que seria entre as 10 e as 16 horas. Então, dessa forma, a gente previne o câncer da pele, que seria o efeito que pode acontecer a curto, mas também a longo prazo, pela exposição continuada, que seria o pior dos efeitos, né? Mas também queimaduras, envelhecimento cutâneo, manchas, o tão famoso melasma, que sempre piora nessa época do ano. Eu sei bem, eu sofro desse último mal aí que tu citou. É difícil, mas a gente vai tentando controlar. 8h03, 8h13, esse é o Jornal de Domingo. Marielle Bevilacqua conosco, e a gente está falando sobre os cuidados com a pele ao se expor ao sol nesse período de verão e de calor intenso, né? Você falava sobre a questão do calor também, né? Que vai desidratando a pele. Além do cuidado com a pele em si, utilizar protetor solar, né? Cuidar com a exposição. A gente sabe que quando se trata de pele, muito do que a nossa pele é o que a gente consome, né? O que vem de dentro. Então é importante também uma alimentação equilibrada, bastante consumo de água, né, doutora? Exatamente, né? Então, assim como a gente indica reaplicar o protetor solar, né, o produto químico mesmo, né, a cada 2 horas, 1 hora, dependendo muito do tom de pele da pessoa, a gente indica a ingestão de água também, porque a nossa pele é a nossa barreira, né? Ela funciona como uma esponja. Então, a gente tem toda a passagem de água pela pele também. O suor, né, é o maior exemplo disso. Então, quanto mais perda de água transepidérmica, mais risco para a saúde num todo. Então, casos que a gente já conhece, assim, de exaustão no sol,
levam à desidratação, à insuficiência renal, né? E até uma parada cardíaca, se houver algum distúrbio do sódio, do potássio, por perda de água, né? Por essa nossa barreira tão perfeita que é a pele. E se a gente tiver dano da pele, então uma queimadura, a gente perde muita água também. Quanto mais desidratado o paciente de queimadura estiver, mais risco de vida ele tem. Quanto maior for o grau da queimadura também, né? Mais profunda. Então a gente faz a nossa barreira ingerindo água, alimentos ricos em líquidos, né? Frutas, por exemplo. E também a gente fecha essa nossa barreira utilizando hidratantes, protetores solares em creme, né? E além disso, evitando mais ainda que a radiação chegue também com o protetor físico, o chapéu, o boné, a roupa de manga comprida. Hoje a gente tem roupas com filtro solar, né, que ajudam muito também em todos esses quesitos para manter a nossa integridade da pele bem estabelecida. Algo também que me veio agora é a questão da vitamina D, né? O protetor solar, ele acaba bloqueando, me corrija se eu estiver equivocada, tá? Ele acaba bloqueando a absorção da vitamina D de alguma forma. Como que é possível resolver essa questão? Exatamente. Foi bem bom tu teres falado nesse quesito, né? Existe muita informação errada, né, na mídia a respeito da produção da vitamina D. Hoje a gente tem vários estudos que demonstram que o protetor solar não impede a absorção da vitamina D na pele. Então, para absorver a vitamina D, a gente precisa de pouca radiação. 15 minutos, 10 a 15 minutos da exposição das mãos, por exemplo, 2, 3 vezes por semana, podem já ser suficientes. Existem alguns pacientes, indivíduos com maior risco para não absorção da vitamina D, como os indivíduos de pele negra. Então, essa população, assim como outras populações em risco, caso a sua vitamina D estejam baixas, devem repor de forma oral, né, ingerindo comprimidos com vitamina D, de acordo com o risco individual de cada um. Então, é mito que o protetor solar não deixa absorver a vitamina D. Todos os dias a gente recebe essa pergunta no consultório e desmistifica isso. Então, o dano de um câncer de pele é muito maior, a chance de ele ocorrer é muito maior se a gente não utilizar o protetor solar. Então, aquela exposição de 15 minutos das mãos, a gente já pega no nosso dia a dia no horário de almoço, por exemplo, né? Então, não se deve deixar de proteger a pele do sol pensando na vitamina D. Outra questão também que eu acho importante a gente levantar é que existem muitas pessoas que evitam o uso, às vezes, de protetor solar por causa, como tu falaste, a questão química, né? Tem pessoas que são adeptas, por exemplo, ao uso de shampoos naturais, né? Desodorantes naturais. E o protetor solar também tem componentes químicos, né? Pessoas que preferem evitar esse tipo de produto, de absorver esse tipo de produto. Tem algum tipo de forma, algum produto que seja eficaz na proteção solar e que eventualmente não tenha tantos compostos químicos? Então a gente precisa esclarecer uma questão bem importante, né? Que essa onda agora de não ter plástico, né? A gente sabe que o plástico, o microplástico, ele está presente em polímeros, que são presentes na formulação de muitos cosméticos do nosso dia a dia e também no filtro solar. Claro que tudo dentro do permitido perante os órgãos fiscalizadores. Então, hoje em dia, a gente tem que cuidar muito com os vieses, né, com a indústria do selo, tudo que tiver selo vegano. Hoje em dia tem todo um apelo para isso, né? Então, é vegano, não tem nenhum polímero. Mas é difícil a gente escapar de algum polímero que seja microplástico, até mesmo num shampoo ou qualquer outro produto de higiene, pessoal. Então, mas a quantidade que existe nos filtros solares não é capaz de causar um dano grave à saúde, câncer, como muitas pessoas se preocupam. Claro que, como todo cosmético, pode provocar irritação, né? E aí a pessoa vai avaliar, junto com o seu dermatologista, qual é o produto mais adequado. E não existe nenhum método comprovado, né, que seja mais eficaz que o protetor solar mesmo, o produto que se aplica na pele. Seja ele em gel, creme, bastão, enfim. Mas, para aquelas pessoas que realmente querem evitar o uso da substância, eu indico a fotoproteção física,
né, através das roupas e dos chapéus, bonés, viseiras, mas que também vão ter algum microplástico na sua composição, né? O algodão puro não protege do sol como ter um protetor solar na pele. E, inclusive, a gente não deveria utilizar só a proteção física das roupas, elas não são suficientes sozinhas, tem que ter o fotoprotetor em creme, bastão, spray, por baixo. Sozinha elas não impedem queimaduras, cânceres da pele e tudo mais. Elas são uma proteção a mais, especialmente para os indivíduos de maior risco, né? Pacientes que têm a pele muito branca, olhos claros, cabelos claros, ruivos, especialmente, né? Para crianças acaba sendo muito prático usar a proteção física, né? Das roupinhas com filtro solar. Mas é uma população que, pela pele ser mais frágil, ela acaba tendo maior risco. Então, a dupla proteção é muito importante. Bom, então para a gente encerrar, vamos voltar àquele nosso começo, quando a gente deu as principais dicas para quem quer cuidar um pouco mais da pele, evitar queimaduras, evitar problemas também a longo prazo, em razão do forte calor, né, da exposição ao sol. Quais são as principais dicas, então, para a gente encerrar, Marielle? Eu diria para não se expor ao sol entre as 10 e as 16 horas, que é a radiação UVB, responsável pelo câncer da pele. Procurar utilizar um protetor solar mais adequado para o seu tipo de pele, sempre um fator 30 ou mais. Utilizar, se for para uma exposição mais acentuada, a roupa com filtro solar, guarda-sol, viseira, chapéus, todas essas questões. Cuidar muito da hidratação, né, das frutas que ingere com maior quantidade de líquido, água mesmo, água pura. E cuidar da pele das crianças e dos idosos perto do sol, porque são a pelezinha mais frágil. Então, a gente tem que cuidar também, não só da gente, mas do nosso próximo. Perfeito. Marielle Bevilacqua, obrigada por participar do Jornal de Domingo, por nos dar essas orientações preciosas. Certo, uma boa noite, eu que agradeço a oportunidade. A Marielle, que é dermatologista, conversou conosco então sobre esses cuidados com a pele na exposição ao sol, né? A gente falou já esses dias de intenso calor, então se hidratem, se cuidem, utilizem protetor solar, bloqueios físicos e tudo isso que a Marielle falou pra gente.